Quando a gente vem para esse lugar, a gente vem para ser abençoado por Deus, para ouvir uma palavra que com certeza vai mudar a nossa vida. Nessa noite, quero passar a direção para o nosso irmão evangelista Abner, que é homem de Deus nessa noite, o porta-voz da palavra. Já está na liderança, amém? Para o nome do Senhor, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém, Jesus. Estou feliz por estar participando deste culto esta noite com os irmãos. E que o Senhor possa sempre ser louvado em nosso meio. Somente Ele merece honra e glória para sempre. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Criador e mantenedor dos céus e da terra, fala comigo, fala, Senhor conosco. Nós necessitamos, meu Deus, pois somos carentes da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Os nossos corações foram preparados com uma terra bem arada. Que Tu venha semear em nosso coração a Tua palavra, Jesus amado. Eu sou um homem miserável, pecador, eu sou indigno, ó Deus, Tu sabe de todas as coisas. Somente honra e glória ao Teu nome, Jesus. Somente o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Sê conosco, Espírito de Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o Filho. Amém. Aleluia. Os irmãos podem sentar, por gentileza? Muito obrigado, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Nós vamos fazer duas leituras. Primeiro no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo do Senhor, Prometo que não vou ser cansativo, enfadonho. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 até o versículo 49, diz assim a palavra do Senhor. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Agora tem uma outra leitura também, que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 2 do livro de Eclesiastes. E essa vai ser uma leitura um pouquinho mais extensa. Aleluia, glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 2. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes, número 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente ordenada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana.
Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer que ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou para aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Aleluia. Uma leitura um pouco extensa. Sou grato a Deus por esta palavra. E eu gostaria de dividir com os irmãos, compartilhar com vocês esses dois textos na qual nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler em Provérbios. Salomão escreveu 3 livros. Ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Em Cantares de Salomão, ele é um jovem novo, com todo o seu vigor, um jovem bonito, muito inteligente, e ele escreve a Sunamita, a sua amada.
em versos, em poesias. Já no livro de Provérbios, ele é um senhor de meia idade, um homem de 50, 60 anos. E ele escreve dando conselho às pessoas, aconselhando as pessoas a não fazerem algumas coisas, a não cometerem alguns erros. Isso no livro de Provérbios. No livro de Eclesiastes, o qual nós acabamos de ler, ele já é um senhor de terceira idade. Ele já está no fim da sua vida, ele reconhece que a sua vida já está acabando. E agora ele escreve se arrependendo de algumas coisas que ele fez e se arrependendo de algumas coisas que ele deveria ter feito. Se arrepende das coisas que fez e das coisas que não fez efetivamente. Este é Salomão, frustrado, porque trabalhou, juntou grande riqueza, planejou a sua vida em todos os aspectos que se possa imaginar. E agora ele está preocupado, porque ele vai morrer. E ele vai ter que deixar tudo para uma pessoa que ele não sabe se é tolo ou se é sábio. Ele não sabe o que aquela pessoa vai fazer com toda aquela riqueza, com toda aquela sabedoria que ele ajuntou e angariou para si durante tantos anos de trabalho. Noutra passagem, nós lemos em Lucas o Senhor Jesus dizendo que o homem que ouve as palavras de Jesus e as pratica é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, ele cavou profundamente até encontrar rocha, até encontrar terreno firme, sólido, e ali ele fez a sua construção, ele fez os alicerces da sua casa sobre a rocha. E vindo a chuva, vindo as dificuldades, vindo a inundação, deu contra aquela casa e não derrubou a sua casa. Mas o homem insensato, o homem louco, nécio, ele construiu a sua casa sobre a areia. Ele não fez alicerces. Ele simplesmente colocou a casa, começou a levantar as paredes sem alicerce nenhum. Em um terreno sem firmeza, em um terreno que não tinha firmeza alguma. E a Bíblia diz que vindo a inundação, deu sobre aquela casa e a casa desabou. É uma palavra muito interessante, existe um paralelo muito grande entre esses dois textos. No capítulo 6 de Lucas, Jesus começa chamando, convocando os 12 discípulos, e ele reúne o seu povo, os seus ouvintes, juntamente com os seus discípulos, e começa a ensiná-los após uma noite de oração no monte. E ele cita algumas coisas. Aliás, Jesus era um homem muito prático. Jesus ele cuidava de coisas da vida, de coisas do dia a dia. Jesus sempre cuidava de coisas, era do trabalho, ele falava sobre o trabalho, ele falava sobre a pesca, ele falava sobre o fruto, sobre a lavoura. Ele sempre tratava das pessoas, das dificuldades que as pessoas sofriam. A mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem muito atual. E aqui Jesus começa a falar sobre o amor aos inimigos. Ele fala aos seus discípulos para que amem aos seus inimigos. Ora, nós somos os discípulos de Jesus, nós somos cristãos, nós devemos ser parecidos com Cristo. Se nós somos os discípulos de Jesus, nós somos ouvintes, observadores, praticantes das palavras de Jesus. Importa que sejamos, vivamos e pensamos como Cristo viveu e como Cristo pensou, aleluia. Ele diz aqui numa palavra que nós devemos amar aos nossos inimigos. Por que nós devemos amar aos nossos inimigos? Porque nós fomos chamados para ser servos do Senhor. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos efetivamente do mundo. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é no céu, de onde também esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ora, Jesus disse assim:
Se você não ama o seu inimigo, se você só ama o seu amigo, isso as pessoas também fazem. As pessoas que não são cristãs, as pessoas do mundo, os pecadores, também fazem isso. Então não há diferença entre você e os pecadores, entre nós e os pecadores. Jesus diz assim: se você julga o seu próximo, eles também julgam. Então não há diferença entre nós e os pecadores. As nossas obras que nós produzimos dia após dia, revela que tipo de árvore que somos. E nem que ramo, nem que galho, nem que caule nós estamos enxertados. Se nós estamos ligados a Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, devamos produzir frutos bons, frutos dignos de arrependimento. João Batista, pregando o Evangelho, ele dizia para os fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, façam alguma coisa que prove que vocês estão arrependidos. Jesus está falando aqui sobre a construção da nossa casa espiritual. Nossa casa deve ser construída sobre alicerces firmes. Nós podemos fazer isto em qualquer lugar que formos. Jesus não disse que você tem que construir num outro lugar. Não, ele disse assim, que você tem que construir sobre a rocha. Construir sobre a rocha demanda um consumo muito grande de energia, porque às vezes você tem que cavar muito profundo para encontrar uma parte firme. Ora, irmãos, não é fácil fazer uma construção sólida, uma construção firme. É muito mais fácil fazer uma construção momentânea, uma construção sem resistência nenhuma. Alguém aqui faz algum tipo de dieta? Eu não faço, né? Já deu para perceber. Algumas pessoas têm problemas de diabetes e tal, né? Meu pai mesmo tem esse problema e ele tem que fazer algumas dietas e não é fácil. Não é fácil fazer dieta, né? Você fazer dieta, você não poder comer algumas coisas é muito ruim. Mas na vida cristã é mais ou menos dessa forma, né? Nós devemos nos exercitar em praticar o bem. Nós devemos nos exercitar em praticar as boas obras. As obras que não são boas, obras más, elas já têm uma tendência muito natural de sair, porque ela é própria do ser humano. O ser humano é mau, o homem é um homem mau por natureza. Mas para a gente fazer a coisa certa, para a gente fazer a coisa na presença do Senhor, é importante que nós cavemos profundo, que nós alicerçamos a nossa casa em Cristo. Isso demanda um consumo muito grande de energia, porque nós estamos acostumados a viver numa zona de conforto. A proposta de Jesus era tirar as pessoas da zona de conforto. Jesus nos chamou para nos tirar da zona de conforto. Nós não devemos estar sempre conformados com aquilo que somos ou do jeito que estamos. Nós devemos sempre estar avançando em direção a Cristo. E isso faz com que nós abramos mão de muitas coisas. Faz com que nós neguemos muitas vezes a nós mesmos, a nosso ego, as nossas vontades próprias, em detrimento de seguir a Cristo, em detrimento de seguir a Jesus, aleluia. Porque nós somos chamados para abençoar a vida das pessoas, nós somos chamados para ajudar as pessoas, nós somos chamados para ser pessoas diferentes. Nessa passagem que ele fala do julgamento ao próximo: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem-lhes e será dado uma boa medida. Tudo aquilo que nós
nessa mesma passagem, Jesus diz assim: aquilo que vocês querem que as pessoas façam com vocês, façam vocês primeiro. Essas são as palavras de Jesus. Nós estamos passando neste mundo por muitas dificuldades, por momentos muito difíceis, e uma das preocupações maiores do ser humano em todo o tempo sempre foi a eternização. O homem, de uma forma geral, ele sempre quis se eternizar. Ele sempre quis se tornar eterno. Ele sempre quis ser lembrado. Às vezes você passa em São Paulo por aqueles cemitérios grandes, igual lá na Avenida Paulista, ali no cemitério do Araçá, e você vê uns mausoléus gigantes, com anjos tocando clarins, e aí você diz assim, aí alguém diz assim: ali está o túmulo de fulano de tal. As pessoas fazem aquelas obras gigantescas, como por exemplo as pirâmides do faraó, que a gente conhece no Egito, que a gente sabe que das pirâmides, aquilo é claro, todas as vezes que as pessoas olham para lá, ali é o faraó fulano de tal, ali é Kelpis, ali é Tutankhamon, ali é Gizé, Essa é a ideia do homem. O homem tenta o tempo todo se eternizar, se imortalizar através das suas práticas. Nós pensamos muito nas coisas, na nossa eternização mundana, mas nós não pensamos efetivamente muitas vezes em habitar no céu. Aleluia. Porque para ir para o céu demanda consumo de energia. Para ir para o céu demanda abrir mão de muitas coisas, de muitas práticas que nós por vezes fazemos aqui nesta terra. O Senhor Jesus, Ele nos propôs nessa noite para que nós possamos sempre analisar onde estamos construindo a nossa casa, onde nós estamos fincando os nossos alicerces, que tipo de construção nós estamos fazendo. Se a nossa construção é segura, se a nossa construção é sólida, porque a Bíblia diz que toda obra ela será provada em fogo. A obra que for boa, se for ouro, se for prata, muito melhor será. Agora, se for uma obra ruim, ela será queimada. Se for de madeira, de palha, pelos frutos você conhece que tipo de árvore. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Que nós venhamos sempre estar com as nossas vidas amparadas no Senhor, e que possamos estar caminhando sempre em direção aos céus, que nós possamos sempre pensar no nosso lar celestial, porque nós pensamos muito pouco na nossa vida com Deus no céu. Sempre que nós pensamos muito rápido, uma meditação muito rápida que nós fazemos sobre ir morar no céu com Jesus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos é para essa vida. A ideia que se tem é que nós estamos, com aquele ditado popular, estamos com o rabo preso neste mundo. Nós só pensamos em ficar aqui neste mundo. Sequer nós pensamos que um dia nós iremos morar nos céus com Jesus. Aleluia. E importa que nós façamos esse tipo de construção, que a nossa construção seja sólida, que nós possamos amar os nossos inimigos, que nós possamos ajudar aqueles a que necessitam de ajuda, que nós possamos proclamar e difundir o reino de Deus, reino este que está próximo. Aleluia, glória a Deus. Quando é muito comum a gente ver as pessoas se arrependerem, como no texto que nós lemos de Salomão, fica claro que ele construiu a sua vida pensando somente nesse mundo. Ele construiu a sua vida achando que nunca ia morrer. Ele construiu a sua vida achando que ele viveria para sempre. Mas nós não viveremos para sempre. Nós não ficaremos aqui para sempre. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. É simplesmente um caminho que
nós estamos percorrendo. O apóstolo Tiago disse que a vida ela é um sopro. Ela aparece de manhã como a erva e de tarde ela já murcha e morre e já acabou. Nós temos que preparar-nos para morar no céu, construir a nossa casa espiritual, que possamos estar alicerçados em Jesus e que possamos dele sempre recorrer a Cristo em toda e qualquer situação e esperar sempre no Senhor, trabalhando com fé, com perseverança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão sem alicerces. Quantas pessoas estão construindo as suas casas sem firmamento algum? Ela simplesmente constrói as suas casas para esse mundo. O seu ideal é esse mundo. A sua carreira, tudo que ele pensa é somente neste mundo. Tudo que ele pensa é somente nele mesmo. Tudo gira, como diz o ditado, em torno do seu próprio umbigo, né? Nós devemos abrir mãos de nós mesmos. Jesus falou que aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. A pior dificuldade que o ser humano tem, que nós temos, que eu como pessoa tenho, é de negar a mim mesmo, é de abrir mão das minhas práticas, dos meus desejos, das minhas vontades. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, a nossa luta é contra os espíritos, contra os principados, contra as potestades. E essa luta espiritual ela é travada no nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito lutando, um para ir para o céu e outro para viver nesta terra. É verdade. Agora, importa nós escolhermos onde nós queremos viver, onde nós queremos passar a eternidade, que tipo de construção nós estamos fazendo, que tipo de obra nós estamos produzindo aqui nesta terra. Aleluia. É preciso às vezes nós pararmos para pensar que tipo de construção nós estamos fazendo, porque nós vamos vivendo a vida dia após dia, com tantos problemas, com tantas dificuldades, trabalho, problema de família, enfim, todos nós temos zilhões de problemas, e a vida vai nos levando, e nós vamos levando a vida, e a vida nos levando, e nós não paramos para pensar. Daí a pouco a vida já passou, já acabou. É importante que nós pensemos que nós não somos daqui, que Jesus virá nos buscar, que nós estamos aqui somente de passagem. Aleluia, glória a Deus. E que todas as lutas e todas as dificuldades desta vida ficarão para trás quando nós irmos morar com o Senhor nos céus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e que meditem nesta palavra, procurem pensar que tipo de construção nós estamos fazendo. Pensem cada um, todos nós, que possamos pensar que tipo de obra nós estamos produzindo. Tem um livro muito bacana, que é um livro muito antigo, diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É o título do livro. Uma pessoa que toda vez que ela ia fazer alguma coisa, ela dizia assim: será que Jesus concordaria com isso que eu estou fazendo? Será que Jesus tomaria esta atitude que eu estou tomando? Então, assim, toda vez que nós formos tomar atitudes durante a nossa vida, do nosso dia a dia, vamos nos perguntar: Jesus faria dessa forma? Jesus tomaria essa atitude? Que nós possamos ter a mente de Cristo e possamos pensar como Cristo e possamos ser parecidos com Cristo. Aleluia. Na última ceia, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, Jesus, lá está registrado no capítulo, em João, no capítulo 13, Jesus disse assim aos seus discípulos para que eles amassem uns aos outros. Amar uns aos outros. E quando as pessoas olharem e verem o amor que eles têm uns pelos outros, as pessoas diriam: olha, aquele certamente é discípulo de Jesus.
não é a roupa que você usa, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O importante é nós amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros e abrindo mão e negando sempre a nós mesmos. Não é crachá, não é andar com a Bíblia embaixo do braço, não, isso não quer dizer que nós somos cristãos. Ser cristão é amar uns aos outros. Isso também é construir sobre a rocha. Isso também é construir sobre alicerces fortes. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém.